Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal de Flauriact, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa F90, repercutindo a partida de ontem entre Flamengo e Bolívar, jogo válido pela oitavas de final da Copa Libertadores da América, e ontem deu Mengão, Flamengo 2, Bolívar 0, um placar importante, mas a bancada aí do F90 está discutindo se esses 2-0 serão suficientes para que o Flamengo segure essa vantagem lá na altitude La Paz. E você? O que você acha? Você acha que 2-0 está de bom tamanho? Deveria ser mais? O Flamengo consegue segurar vantagem lá? A minha opinião é que esse 2-0 é um resultado de verdade muito significativo, porque o Flamengo vai jogar bola em La Paz, né, pessoal? Não existe só um clube que vai jogar bola lá, não é só o Bolívar que vai entrar em campo, não. O Flamengo vai entrar em campo e o Flamengo tem muita técnica e muita qualidade para não só segurar o resultado, mas sobretudo de ampliar esse resultado lá, fazendo 1 ou 2 gols. Se o Flamengo fizer mais um gol, o Bolívar vai ter que fazer 4 gols para tirar a vantagem, né? Se fizer 3 vai para os pênaltis, fizer 4 para poder tirar a vantagem. Então a vantagem do Flamengo é sim muito significativa. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é que o Flamengo ontem apresentou um bom futebol, é bem verdade. É outro questionamento da bancada, será que o Flamengo estava tão ansioso ontem, muito ansioso, e essa ansiedade atrapalhou um pouquinho o rendimento do time em campo? Ao meu modo de ver, o Flamengo estava de fato muito ansioso, diferente da postura do Flamengo em outras partidas, justamente porque sabia da necessidade que tinha de fazer um placar amplo para levar para a altitude de La Paz, onde vai sofrer, sem sombra de dúvida, uma pressão do Bolívar. Eu acho que essa pressão vai ser muito forte nos primeiros 15 a 20 minutos iniciais, mas cabe ao Flamengo, com a qualidade dos jogadores, a experiência. Não é a primeira vez que a gente vai jogar lá e os caras vão ter que ir para cima. A gente tem que lembrar que quem está com a desvantagem é o Bolívar. Quem tem que correr atrás do prejuízo é o Bolívar. Então a gente tem que fazer um jogo inteligente e fazer com que esses 2 gols aí se tornem 4, 6 gols, porque depende muito de como nós vamos nos apresentar. Então eu estou confiante sim para o jogo da próxima quinta-feira, jogo no dia 22, às 21h30 horário de Brasília, e o jogo vai ser a 3.600 metros de altitude. Então, para mim, foi um resultado de extrema importância. O Flamengo tinha que ganhar, ganhou. Aquele gol do Léo Pereira no finalzinho da partida trouxe um ânimo a mais e deu um certo desânimo aos jogadores do Bolívar. A gente poderia perceber isso durante ali o finalzinho da partida, pôde perceber. E também na zona mista, quando os atletas do Bolívar saíram, a gente percebeu nas imagens que a gente teve condição de ver que os atletas não estavam tão confiantes assim quando no começo da partida ou quando estavam ganhando aí de 1-0. Então eles sabem da responsabilidade que eles têm, eles também sabem do quanto o Flamengo tem força e tradição, e eles sabem que vai ser muito difícil para eles. Não é assim, tem 11 jogadores de cada lado e vai desenrolar lá. Mesmo que o Flamengo tivesse ganho só de 1-0, a gente sabe que tudo pode acontecer lá na Bolívia. Então eu estou confiante, eu estou acreditando, acho que o Flamengo vai se classificar sim para as quartas de finais, se Deus quiser, se der tudo certo, e vamos acreditar nisso. Então fica comigo até o final do vídeo, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa também aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Podemos voltar. Meu palpite foi 2-0, tá? Flamengo. Foi? Foi. Tá registrado em algum lugar? Então você falou, tá no então programa você errado. falou. Aqui Eu não falei, se tá acerta falado. muito, não. Mas você acha, diante de tudo que É, foi foi falado coerente e até acertou o agora, palpite, e o tá resultado é interessante. Não é dos nossos. Tá errado. Não, o resultado foi interessante. A gente olha para os confrontos das oitavas de final, qualquer só, coisa, só o Peñarol conseguiu mais de dois gols ou mais de diferença em 8 partidas. Então, tem sido uma fase de muito equilíbrio. Ah, mas é o Bolívar, é um time que não tem expressão no futebol internacional. 2 bolinhas na trave. É. 2 bolas na trave. Líder do grupo que o Flamengo jogou. É um time que mudou muito a sua característica de jogo e que, mesmo com essa proposta de marcar atrás, tentar sair no contra-ataque, o Flamengo entrou na área 19 vezes para finalizar. Então,
Acabou, logicamente, sendo um resultado abaixo do que todo mundo imaginava que fosse, ou que seria o ideal, pensando que o Flamengo no fim de semana tem um clássico, pensando que vai jogar na altitude no próximo meio de semana. Mas eu vejo como um excelente resultado. Principalmente porque se o Flamengo perder os jogadores que perdeu durante o jogo para o jogo da volta, acaba sendo, sim, uma vantagem para se administrar, porque foi preocupante a quantidade de pancada que tomou o De La Cruz no jogo, a lesão do Pedro no início da partida, a lesão do Gabigol no final, né? E o Tite falou do Pulgar, falou do Varela, enfim. É um time que chega junto também. Quase a lista de chamada, né? Na hora de falar dos lesionados. Mas o Zé tocou num ponto desse Flamengo nervoso para fazer o placar a qualquer custo. Vocês notaram que a gente falar aqui é uma coisa, torcedor, né, também é outra. Agora, se isso entra pro campo... Assistindo na televisão. Não sei que é tipo, se não fizer o resultado hoje... Sabe? Edu, na entrevista após o jogo, aquela do campo ali, o Pedro Torres, nosso repórter, ele vai muito bem até, que ele vai direto ao ponto e os jogadores admitem, que era a questão de 1-0 não bastar. Quantas vezes aqui o Zé já falou, o Bubu já falou, ou criticou até, que parece que faz 1-0 e... Né, ontem era uma dinâmica absolutamente diferente do Flamengo. O Flamengo ontem, para mim, inclusive, tem duas situações de jogo muito específicas. A primeira é que dos 38 aos 71, que é do momento que o Pedro se lesiona e entra o Gabriel, até os 71, que é o momento que entra o Carlinhos, o Flamengo, ele não era exatamente um time com volume de jogo como foi até os 38, poderia ter feito mais gol. O início do Flamengo é muito forte. Sim. E como foi depois dos 71, que com o Carlinhos ali, o Carlinhos com 2 minutos já tinha dado 2 finalizações. Então, assim, dos 38 a 71 tem uma questão ali, o Gabriel entra muito mal. A gente vai falar do Gabriel depois, daquele final ali, que passa em zona mista. O Gabriel entra muito mal. A dinâmica de jogo do Flamengo não é uma dinâmica pro Gabriel, ainda que a gente possa falar, não, mas é porque tinha um espaço, se... Bueno sempre pontua, né, do facão, do Gabriel, movimento por trás do zagueiro, né, na diagonal. Por mais que se tiver, parecia ter, o Gabriel não fez isso, o Gabriel não sabia entender a leitura de jogo, o time vem jogando de um outro jeito, o Gabriel entra por ali, não era a referência que se tinha. Dos 38 aos 71 tem um Flamengo desequilibrado. E tem uma outra dinâmica para mim que foge do que tem sido o Flamengo. O Flamengo faz aquele grande jogo contra o Palmeiras, porque ele pisa fundo no acelerador no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo é avassalador, podia ter sido muito mais. E no segundo tempo... o gol só sai no segundo. Sai no segundo de um outro jeito, como ontem. Quando o Palmeiras tenta sair um pouco, bola esticada, gol. Bola esticada depois também, gol. Roubada de bola, gol com o cruzamento do Luiz Araújo. Depois, aquele erro do Gustavo Gomes, gol do Luiz Araújo. Ontem também, o Flamengo afobado sim, ansioso sim. Isso passa para o campo, porque todo mundo fala muito sobre fazer resultado ao nível do mapa, porque quando subir o morro lá, a coisa complica. Então, era um Flamengo no primeiro tempo com volume. Mas em muitos momentos um Flamengo que errava mais que o normal e sim tinha uma questão de ansiedade, fazer placar, tempo passar, 30 e tantos minutos, 40 e tantos minutos, será que tá, sabe? O tempo não passa, foi 30 e pouco gol, né? Pouco antes do Pedro sair. E o gol sai como? Quando o Bolívar tenta um pouquinho, o Flamengo rouba, estica a bola de pé em pé, pá. Golaço, só que gol rápido, muito bonito. A bola do Pedro pro Luiz Araújo é qualquer coisa. A finalização do Luiz Araújo é boa também, porque o cara tá chegando, ele ameaça inteligente, né? desequilibrar. O goleiro tava esperando um chutaço, ele então, só assim, tocou de ladinho. esse vácuo ali que o Bubu chama de gap, dos 38 aos 71. E o cansaço de um time que acelera muito... Começa a Premier League hoje, a gente usa esse termo, gap. É o nosso... Mind the gap. Quando você pegar o metrô, mind the gap. É o nosso teacher. Ele ensina também depois pronúncias, tá, Elton? Mas rapidinho, Edu. Diga. Não, mas só para finalizar. Então, esses... Oportunizar, ele falou? Só para oportunizar? O que é isso? Ainda não. Vamos trazer isso para o inglês. Só para terminar. Essas duas questões, um time que está muito mais acostumado a acelerar no primeiro e não tanto no segundo, por isso que chega no segundo, o Tite faz a lista de chamada lá, né? Fulano machucado, fulano saiu, fulano com câmera, fulano reclamou. Eric pediu para já, cara. O De La Cruz, ele acaba o jogo, o Gerson acaba o jogo, câmera. O Flamengo teve que correr por 90 minutos, que não necessariamente, a gente não fala tanto que o Flamengo oscila dentro das partidas. O Flamengo, dentro das partidas, ele tem diferentes níveis de intensidade. Ontem não. Ontem parecia que a todo momento ele buscava o tal do gol, o tal da... Isso impacta o físico, o psicológico, o técnico que erra muito ali na hora. Aí entra o que eu falei sobre, e eu acho, né? Com a experiência que tem esse time, com o treinador que tem no banco em relação à experiência também de Libertadores, de Copa do Mundo, uma série de coisas. Era assim, calma... Vamos jogar. Mas só para completar, não foi um jogo ruim. O resultado é muito bom. Olhando pelo que foi o jogo, o resultado é muito história, bom. O Elton falou uma coisa, ele definiu muito bem. O resultado não foi o ideal, mas foi um bom resultado. Claro, sim. O ideal é golear. É que é uma luta entre o torcedor e o jogador. É uma linha muito tênue, porque para o torcedor, o 4-0 seria o ideal.
Que é como o Bubu É que você cria aquela expectativa. E o 2-0 para o jogador sabe, o Flamengo precisa tomar 3 gols para sair da competição. É muita coisa. É muita coisa. Né? Então, o jogador, de forma consciente, ele sabe. Agora, para você dosar isso, que é o mais equilíbrio complicado. do jogo. Então, mas aí nós estamos falando de um treinador que, desde o começo do ano, e aí está o Bubu aqui, que ele fala, né? Que é o balance. Bubu que gosta de falar. Daqui a pouco eu vou te dar a equilíbrio. palavra. O equilíbrio é o balance. Eu falo muitas coisas aqui, né? Todo mundo me cita, então. Entendeu? Assim, que eu achei, e até em determinados momentos, eu achei que o Tite, no banco, ia falar assim, ó, calma, vamos jogar o jogo. Vamos segurar um pouquinho a bola, vamos ter um pouquinho mais de organização. Mas é impossível, porque eu te falei, eu assistindo na televisão, você sentia o ar, assim, né? Sentia o ambiente, aquela coisa de vamos. Então é um pouco complicado de chegar a isso na hora, mas 2-0 é um bom jogo, a gente bom resultado. A gente fala do resultado perigoso, 2-0. Mas o comportamento lá na altitude, levando em consideração esse cenário, que depois da sua opinião até nós vamos entrar nisso, que é a questão de calendário, o Tite falou muito, mas olhar para esse jogo na altitude, como o Flamengo tem que se comportar, porque vai ter essa ansiedade do torcedor também, né? Olha, é o seguinte, primeiro boa tarde, especialmente ao Elton, sempre no lado certo da história, que é o meu lado. Good afternoon, Pedro. Aos companheiros aqui e tal, né? Um bom churrasco, bom futebol para todos e para você, fã de esporte. Primeiro é o seguinte, nesta semana eu trouxe um termo que é bom. Good. O resultado 2-0 Flamengo foi apenas bom. Good. Porque tem muito problema na bagagem para viajar até La Paz. Como é que é? Tem muito problema poético. na bagagem para viajar até La Paz. A logística impacta nesse caso? Primeiro é o seguinte, eu vou começar pelas notícias ruins, né? O Pedro, Poxa. a gente não sei exatamente a gravidade da lesão. Você vai para lá. Já não tinha Cebolinha, Vinha, não tem Pedro, talvez o Gabigol, o Gerson termina se arrastando. O Buto, só colocar como diria um adendo, meu, não, asteriscos. Asteriscos. Tem muitos que falam. Às vezes asteriscos. 2 jogadores não foram por desgaste, foi por lesão. Pedro O Vinha, ele foi um choque lesionado. que ele teve. O Vinha não volta. Não, calma. Não, que eu falo lesão muscular, essas coisas. O Vinha foi um choque com o Fabinho. Trauma, Foi um trauma e o Cebolinha da mesma forma. Só o seguinte, no jogo em tese que o Flamengo vai ser mais testado fisicamente, porque para você jogar a 3.600 metros acima do nível do mar, você precisa de fôlego, você precisa de físico, né? Componentes que às vezes em outros lugares, com técnica você resolve, superioridade, o Flamengo, dinheiro, investimento. Lá o Flamengo vai estar em condição de inferioridade no aspecto físico. Então, é um momento da temporada, e aí o Tite tem razão em fazer um mimimi, porque o time dele está, digamos assim, sofrendo, jogadores ali extenuados, machucados, lesionados, desfalques, e ele vai ter que jogar, correr, o Zé tá acostumado, o Zé todo dia, Bubu, hoje eu corri 5K na subida, ele só corre na subida. O Zé, assim, negócio de levinho também Hoje foi 3,5, Bubu. Lá, só subindo, entendeu? E você sabe, correr na subida é mais complicado. Tá aqui o Elton, o Pelourinho sobe muito ali, né? Uma ladeira, né? É mais na descida que eu corro. É na descida. Então, o Flamengo vai ser testado, vai ser colocado à prova para valer nessa partida. Então, por exemplo, domingo tem jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Eu acho que o Tite vai botar um time muito alternativo, até por necessidade. Até porque não tem jogador, entendeu? Você tem aqui meia dúzia de jogadores importantes que não estão prontos. Então, esse 2-0 é muito perigoso. É muito perigoso. O Pedro fala sempre, né, que 2-0 é um placar perigoso. Nesse caso, nesse confronto, é demais. Porque o Bolívar, assim... O Bolívar ainda meteu 2 bolas na trave e tal, mas o Bolívar já mostrou que é capaz de bater o Flamengo. E se faz 2, não precisa fazer 3. Não. 2-0, devolve o placar, vai para os pênaltis. Imagina o Flamengo, vai bater um pênalti. Normalmente, os primeiros 15, 20 minutos do Bolívar é pressão o tempo Cruzamento todo. fora da área. Lá de Então, se vai no pênalti, com a velocidade da bola, tal, tá aqui um especialista. O Pedro nunca errou um pênalti, mas ele já bateu um pênalti a 3.600 metros. Você sabia que já? Já? O que aconteceu? A bola foi na Lua? Na viagem de cobertura em La Paz e no videogame. Ah, no videogame? Ah, no videogame. Não, porque se você pegar muito embaixo da bola, ela vai na Lua lá, entendeu? Então, Já assim... bateu lá? Já bateu lá? Não fui pra La Paz. Eu tô pensando em talvez se o Bolívar for pra semifinal, dependendo, eu vou pra La Paz.
É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Vocês viram a opinião aí dos comentaristas do F90. E aí a gente entende que, como eu falei no início do vídeo, vamos para lá e vamos trazer essa classificação custe o que custar. É claro que a ausência do Pedro, vamos esperar aí os exames para saber se o Pedro vai ter condição de jogo, se o Gabriel. Também esse jogo agora contra o Botafogo vai ser um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que pensar mais agora na Libertadores, que vai ser na quinta-feira. Então vamos ver como é que o Tite vai se apresentar nessa partida aí, como é que ele vai escalar o time, se vai colocar os titulares para jogar. Eu penso que agora é hora de pensar na Libertadores, embora a gente saiba da importância do Brasileirão. Mas o Brasileirão a gente ainda tem como recuperar, a Libertadores não, vai ser um único jogo e a situação do Flamengo está muito difícil com todos esses desfalques aí. Então vamos pensar, vamos ter tranquilidade para poder ir para lá quinta-feira e fazer uma grande partida. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço para vocês. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço e que Deus abençoe a nossa nação. Fui!